E aí, rapaziada, depois da aulinha, primeiro bloco, deu aquele soquinho, aquele aquecimento, ficou... E tá gostosinho, tá? Moleque, meu sonho é ser cantor. Moleque, eu acho que eu canto muito, mas eu não tenho ritmo, minha voz é horrorosa. Mas tudo bem, a gente... Quem acredita sempre alcança. Vamos lá. Agora, vem nessa imagem aí. Olha essa imagem. Essa imagem você já tem, você observa e pode ver que, através dessa imagem, você pode puxar todas as características do clima. Você pode observar que... Qual é a característica que você vê? Tem folhagem? Não. Você está vendo que o solo tem grama, tem assim, exuberância de vegetação? Não. Essa região aí parece que chove muito? Não. Parece uma região o quê? Seca, não parece? Perfeitamente. Deixa o seu Antônio aí para o lado e agora a gente vai falar. A gente vai falar da região semiárida, perfeito? Ou barra clima seco. Olha aí, um autor trabalha clima úmido, clima subúmido, clima seco. E o outro trabalha o clima equatorial, clima tropical semiárido. Por isso que o tropical é predominante. Mas na tua prova normalmente aparece clima semiárido. Se não aparecer semiárido, vai aparecer clima tropical semiárido. Show? Quando a gente fala de semiárido nordestino, a gente já pode pegar logo de características semiárido. É uma região muito seca, o clima é predominante, tá? Onde eu encontro esse clima é predominante no sertão nordestino, mas eu também consigo encontrar o clima semiárido no norte de Minas Gerais. Perfeito? Porque o norte de Minas Gerais está ali já próximo à região nordeste. Então, aonde eu encontro esse clima semiárido? Predominante no sertão nordestino, onde eu tenho a presença da vegetação da caatinga, perfeito? Aquela região toda seca, o sol pedregoso, onde tem presença de muita pedra, um pouco material orgânico, e você encontra no norte de Minas Gerais. Toda vez que eu te der essa observação, mano, presta atenção que é mamata, é moleza para você, tá? Outra coisa, essa região aí, ela apresenta temperaturas muito elevadas. É por conta de estar no sertão nordestino, eu tenho a ideia de proximidade com a linha do Equador, beleza? Então essa região ali do semiárido apresenta temperaturas elevadíssimas. Além da proximidade, a região faz com que seja um refletor. A temperatura acaba sendo maior ainda. Então o clima semiárido apresenta temperaturas elevadas e um baixo índice pluviométrico. Quer dizer o quê? A chuva não acontece com tanta frequência. Existem algumas regiões ali que é muito seca, que a chuva não chega, demora anos para chegar. Então ali as famílias dependem muito de uma agricultura de subsistência, são alimentos que precisam de açude, ele tem poços que servem ali e normalmente você não tem criação bovina, é muito difícil. Você tem, mas ali você usa mais cabra, bode, porque são animais que são mais adaptáveis na questão do clima semiárido, perfeito? Então um local com temperaturas elevadas, chove pouco, tá? Então acaba sendo baixo índice pluviométrico. E também é uma região, lembra que eu falei quais são os elementos que influenciam no clima do Brasil? Falei da extensão, falei da massa de ar e falei do relevo, perfeito? Quando a gente vem falar do relevo do clima semiárido, eu tenho que falar do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é um planalto que interfere diretamente no clima do semiárido. Esse Planalto da Borborema está localizado na zona ali de transição, da zona da mata para o agreste, perfeito? Então ele é um planalto. Esse planalto, eu vou explicar aqui, fazer um desenho para você entender que você é especial, eu entendo isso. Você é especial para mim, moleque. Presta atenção aqui, ó. Então o que ocorre? Esse planalto, ele impede que as massas de ar vindas, oriundas do Oceano Atlântico, carregada de umidade, cheguem ali. Esse planalto, ele não é uma grande barreira, ele não é alto, ele é grande em extensão. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui tem um planalto, aqui, ó, vou fazer o desenho do planalto. Tô muito forte, moleque, cara, tô fazendo crossfit, né? Ó, Planalto da Borborema, tá? O Planalto da Borborema, show? Aqui tá o Oceano Atlântico, perfeito? O Oceano Atlântico. Aqui tá o sertão nordestino, show? Essa massa de ar, ela vem carregada de umidade, ó. Fiz ela toda azul.
Mas quando ela vindo em direção ao Planalto, ela vai se chocar com esse elemento físico. Ela não pode dar ré. Ô, dá ré aí que eu vou voltar, tá parado aqui. Não tem como fazer isso, perfeito? Eu tenho que ultrapassar o meu limite. E então o que acontece? Quando essa nuvem chega aqui, encontra-se com esse relevo, ele tem que ganhar altitude. Ela está carregada de umidade, está muita umidade, mas ela vai ganhando altura, vai ganhando altura, vai ganhando altura, vai chegar um momento que a temperatura vai baixar muito, ela tem que passar, ela vai chover. Vai chover e vai acontecer a chuva chamada chuva de relevo, ou chuva orográfica, aquela chuva que ocorre na encosta da montanha. Aí choveu um pouco, a massa de ar, ela passou com metade, meio tanque carregado ali. Ela vai indo, mas ela vai encontrar outro elemento. E aí, para ela ultrapassar, ela vai chover novamente. Quando ela vai passar, ela já está o quê? Totalmente seca. Quando ela chega aqui no semiárido, aqui no sertão nordestino, a massa de ar está totalmente seca. Então, o Planalto da Borborema é um elemento que vai influenciar na questão do clima semiárido. É um dos fatores, não é o principal. Perfeito? Então, a massa de ar vem aqui, ela ganha altitude, não consegue, vai chovendo por todo o relevo. Mas quando chega aqui é totalmente seca, tá? Então isso é um dos fatores quando a gente fala do relevo, influencia no tipo de clima ali na região do semiárido nordestino. O outro seria o que? Chuva se concentra no verão e no início de outono. Então a chuva está no verão e início de outono. Nas outras estações é seco. Por isso que tem muita questão eles são muito apegados à religião. São Francisco, né? São Francisco, pede para chover. E aí eles ficam muito nessa pendência dessa chuva no final ali do verãozão, né? A famosa chuva de verão que concentra uma grande umidade. Mas se não chover entre o verão e o começo de outono, não vem chuva ao longo do ano. Então eles já sabem, eles preparam a colheita durante esse período. Se a chuva não vier, eles perdem toda a sua produção. E isso é uma coisa muito normal ali no Nordeste, perfeito? Força aí, nordestina aí, vamos com tudo aí, perfeito? Abrigam nas regiões mais secas do país, é a única região com clima semiárido que parece um clima muito parecido com a questão ali do deserto. O deserto, para você ter uma noção, ele é um clima árido. O Brasil ele tem um clima semiárido, para você perceber. E é engraçado como as coisas mudam. A região do sertão nordestino, que hoje é muito seco, já foi uma área de riquíssima vegetação. Ali já foi encontrado ossadas, fósseis de chamado preguiça gigante. Pô, por que você está falando isso? Para preguiça ser gigante, eu tinha uma grande quantidade de vegetação de árvores de grande porte, mas a vida ela vem se transformando e ali a floresta morreu e agora fica uma área totalmente seca, né? Então você acha assim, pô, sempre foi seca? Não, já teve um histórico aí muito forte ali. E aí lembra que eu falei que o clima anterior, o clima equatorial, ele tem uma influência do intemperismo químico, que é a chuva. Já na região do semiárido, você vai botar aí, sofre influência do intemperismo físico. O físico mesmo é o que? A ação do vento. O vento é um principal agente que transforma, que desgasta aquele material ali. Para quem já foi no Nordeste, sabe que ali no litoral e no Agreste, você tem uma presença de até mesmo usinas eólicas. Você vai ali, pô, venta muito, professor. Sim, esse vento vai gerar um intemperismo ou desgaste do solo ali nessa região aí. Tranquilo? Agora a gente vai falar do clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude. Falou em altitude, associa a altura. Tropical de altitude é uma região que a gente pode encontrar onde? Predominante na região sudeste. Porque na região sudeste eu tenho presença de uma grande quantidade de serra, de escarpas, de relevos irregulares. Perfeito? A região ali do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, o relevo é totalmente incoerente, é totalmente irregular. Então, falou de clima tropical de altitude, você associa predominante na região sudeste. Falou em altitude, você também tem que lembrar de, sabe o quê? Abrange as terras mais altas, como eu já até brinquei, mas o aluno que não entendeu a altitude, fala assim, onde encontra o clima tropical de altitude? Locais altos.
Locais altos você consegue encontrar esse tipo de clima. A outra característica que você pode entender é que normalmente o inverno nessa região ele é muito rigoroso. Por quê? Se eu já estou num local alto, presta atenção aqui, Bisonho, se eu já estou num local alto, essa região aqui eu não tenho presença de oxigênio. Esse oxigênio ele é responsável por transportar calor. Se eu estou numa região que é elevada, é o famoso ar rarefeito, você normalmente que gosta de futebol, você que acompanha Libertadores da América, quando vai jogar em Quito, vai jogar em La Paz, vai jogar nos locais Bolívia, Equador, Venezuela, locais de altitude, você vê que o local ali fala assim, nossa, o ar fica fraco, né? Os jogadores... E aí tem esse problema. Então aqui, quando eu estou falando que esses locais altos aqui, nessa região aqui, o ar fica rarefeito, fica sem fica com pouca oxigenação. Então a temperatura aqui já é o quê? Bem baixa. Quando eu tenho um efeito, além disso, você soma com a MPA. A MPA é a massa polar atlântica, o inverno se torna mais rigoroso ainda. Fica muito frio nessa região sudeste aqui, onde tem um clima tropical de altitude. Então essas regiões aí é muito procurado no inverno, o pessoal, vai no inverno para, como se fala, tomar um vinho, comer umas coisas bem quentes, dormir na lareira, um programa mais românticozinho aí, que com certeza tu vai partir com gato, que vale muito a pena. A região serrana, na região do Rio de Janeiro, é muito procurado no inverno pela baixa temperatura, que leva as pessoas a procurarem um frio para poder fazer uma coisa diferente. Comer uma coisinha, tomar um biricutico, sair com o gato, fazer uma parada diferente. Perfeito? Então aqui o inverno se torna mais rigoroso porque já é frio, temperatura baixa. Com a MPA, a temperatura nessa região de clima tropical de altitude se torna mais baixa ainda. Lembra da MPA que eu estava falando com você? Como é tão importante você compreender a massa de ar? Então, show de bola. Compreendeu? Compreendeu. Concentra-se chuva no verão. No verão ali chove pra caramba nessa região aí, tá? Então você tem um verão chuvoso e um inverno muito rigoroso. Associa isso aí. Perfeito? Agora, meu amigo, presta atenção. Momento de tensão. Solta a sirene. Cara, esse é o momento mais importante. Por que ele é mais importante? Fiquei até sem voz. Por que ele é mais importante? Porque é o assunto que mais caiu na sua prova. Então é aquele momento em que você expulsa o gato. Isso, chuta o gato, fecha a porta. Isso, presta atenção. É agora. Se você não estiver preparado, você vai fazer o seguinte. Te vejo daqui a pouco. Brasil!